Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste episódio, nós vamos entrevistar Mr. P, residente atualmente na Suíça, com 29 anos, natural do Porto. Queremos conhecer um pouco sobre a sua história e para isso trouxemos a companhia habitual, Mary Poppins. Hello! Olá! E do outro lado temos Mr. P. Hello again! Olá, primos! Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou aí. Muito obrigado pelo convite para vir ao podcast. Acho que vai ser uma conversa muito interessante. Estou contente por estar cá. Nós também estamos muito contentes. É que nós gostamos de falar um com o outro, mas depois... Às vezes eu canso-me. Às vezes eu canso. É isso, às vezes chateia um bocado. Sabes, para mim é uma cena fora de natural. Ver a Mary assim, por norma é sempre uma folha de papel, portanto... Até parece estranho. Estamos aqui na sala de aulas. A cena que o pessoal não consegue ver. Nós, só para primos, para terem uma ideia, hoje a Mary conseguiu fazer aqui magia, colocou-nos todos numa cadeirinha, ok, só com a cabeça. No meu caso só se vê a cabeça praticamente, mas pronto. Numa cadeirinha, todos sentados numa sala de aula para fazer aqui o episódio. Todos bem comportadinhos. Se nos mexermos, desaparecemos da imagem, por isso é tudo quietinho. Durante uma horinha da aula agora, o professor Pedro. Meu querido, antes de tudo, bem-vindo ao episódio. É um gosto. Esta é uma parte onde nós vamos entrevistar algumas das pessoas que nos seguem, que ouvem o podcast e, porventura, no teu caso, que tens uma página também de finanças pessoais e investimentos no Instagram. E o que eu te ia perguntar é o básico. Quem é que tu és? Se puderes dar aqui uma pequena... ideia aos primos, quem é que está do outro lado? Claro. E porquê é que foste, claro, para a Suíça? Falámos aqui um bocadinho sobre isso. Claro que sim. Então, eu sou do Porto, como tu já falaste. Atualmente sou analista financeiro numa empresa. Não na parte de investimento, mas mais na parte empresarial, diria. Ou seja, mais próximo da contabilidade do que propriamente de investimentos. E sou economista de formação e a razão de ter vindo para a Suíça essencialmente foi a oportunidade de crescimento profissional, algo que eu via que infelizmente em Portugal, para quem está no início de carreira ou até tem alguns anos de experiência, é muito complicado. E pronto, como surgiu a oportunidade de vir para cá, decidi aproveitar. Acho que foi uma excelente decisão. Essa oportunidade surgiu... Ou seja, tu procuraste ativamente ou foi algo que foi assim uma coincidência mesmo? Não, eu procurei bastante. Aliás, eu diria que para um português e para qualquer pessoa da Europa, vir para a Suíça é algo muito difícil. Na prática, uma empresa suíça ou empresa que esteja cá baseada tem de dar uma justificação de que não conseguiram encontrar alguém suíço para a posição para que estão a contratar pessoas da Europa, por exemplo. Claro que de uma perspectiva de documentos, que tu tens de ter isso, é relativamente simples por sermos europeus, mas eu tive cerca de 1 ano e meio a enviar candidaturas, 1 ano sem nenhuma resposta, ou melhor, a resposta típica que é obrigado pela sua candidatura, no entanto optamos por outro candidato e só recentemente, ou seja, só um pouco antes de vir, acho que foi quando tinha 1 ano e 3 meses de estar à procura, é que efetivamente consegui esta oferta e vim para a Suíça. E só tentaste para a Suíça ou procuraste outros países na Europa? Não, eu sempre quis viver na Suíça. Acho, como diria, a grande maioria dos portugueses tem familiares na Suíça e já tinha tido a oportunidade. És o primo da Suíça.
também chegou a ser um nome possível para a minha página, mas depois pensei, não, tenho que pensar noutra coisa. Mas sim, como já tinha tido a oportunidade de visitar, sabia também das condições que existiam cá, condições de vida, condições a nível de salários, e então foram essencialmente essas as razões que me levaram a focar mesmo na Suíça. E muitas das coisas de fazer networking com pessoas que estavam a trabalhar cá, ou seja, eu acabava por procurar vagas de emprego e depois dentro das empresas que eu me estava a candidatar via pessoas que tinham alguma ligação, sei lá, são portugueses ou estudaram na mesma faculdade que eu. Entrava em contacto e tentava sempre uma referenciação por parte deles. E isso acabou por ajudar e efetivamente foi o caso quando recebi a oferta. É o que se chama de ter sorte de um dia para o outro, não é? Sem dúvida. Eu acho que vir para a Suíça e até talvez não só para a Suíça, mas para outros países na Europa, é uma dose de trabalho e, acima de tudo, eu diria persistência, porque, ou seja, não é enviar 5 candidaturas e vai correr bem, é enviar 5 candidaturas por semana ou todos os meses até ver alguma coisa. E não desistir, apesar de receber 100 e-mails de rejeição. Ok, talvez perceba porque é que isso está a acontecer, mas se está tudo ok com o currículo, com tudo mais, pronto, insistir até finalmente conseguir. Como é que era essa abordagem que tu fazias? Tu comunicavas com as pessoas em português, em inglês, em francês, alguma língua adicional? Como é que era essa comunicação? Eu tentava sempre encontrar um ponto em comum. Por exemplo, se fossem portugueses, ou seja, talvez para simplificar o meu processo, eu ia ao LinkedIn, via vagas para analista financeiro na Suíça toda. Não havia sequer se era na parte francesa, alemã, italiana, via mesmo para a Suíça toda. Depois, dentro da empresa, e isso o LinkedIn faz bastante bem, que diz sempre, 4 conexões trabalham aqui, ou uma conexão trabalha aqui. Pronto, esse era o fácil. Depois, o que eu fazia também, se não tivesse nenhuma conexão, era, se fosse uma empresa relativamente pequena, via os trabalhadores, tentava ver quem, por exemplo, tinha estudado na mesma faculdade que eu, ou se não fosse esse o caso, quem é que tinha um nome português, seria português, e tentava entrar em contacto primeiro em inglês, depois mudava para português. E foi muito, muito por aí a minha estratégia. Cheguei também a contactar algumas pessoas de uma empresa anterior em que eu tinha trabalhado, que depois tinham mudado de empresa e estavam na Suíça. Então, eu tentava sempre procurar esse ponto em comum para fazer essa ligação, porque assim, de qualquer das formas eu ia pedir para a pessoa me estar a referenciar à empresa. Assim, de uma pessoa desconhecida é sempre mais complicado. Se tivermos algum ponto em contacto, acaba sempre por ajudar. Então aqui uma dica que tu deixas para os prémios que eventualmente nos estejam a ouvir a esta hora, hoje, seria realmente procurarem pelo LinkedIn possíveis contactos, possíveis referências ou conhecidos que tenham estudado na mesma escola ou na mesma faculdade, ou então tenham o mesmo curso, eventualmente servir aqui de porta de entrada. Acho que sim. Mas se chegaste também a pesquisar sobre a empresa em si, ou seja, mais-valias e menos-valias que a empresa tinha, opiniões de funcionários que já tivessem lá passado, chegaste a fazer também esse estudo? Normalmente eu só fazia esse estudo quando, por exemplo, tinha a primeira entrevista marcada. Porque como eu acabava por me candidatar a várias empresas e eu fazer esse estudo a priori ia gastar muito tempo. E então eu pensei, ok, quando for chamado para a primeira entrevista, que eles vão sempre perguntar, não é? O que é que tu sabes sobre a empresa? É assim, pelo menos perceber qual é que é o negócio da empresa. Se é uma empresa que vende carros ou se é uma empresa que vende comida. Pronto. E essa pesquisa normalmente eu fazia sempre depois. À medida que o processo de recrutamento ia avançando, ia pesquisando em sites tipo Glassdoor, por exemplo, que tem mesmo, na prática, algumas opiniões de empregados atuais e antigos sobre a empresa, mesmo a nível salarial dão algumas bandas salariais, tipo de X a X. Então foi isso que eu
usei bastante também na minha pesquisa por emprego aqui na Suíça. Há quanto tempo é que estás aí? Já estou na Suíça há 2 anos. E achas que neste momento, se quisesses mudar para outra empresa, seria mais fácil, uma vez que já estás a trabalhar no país? Muito mais fácil, muito mais fácil. Porque eu diria que o grande entrave aqui na Suíça é conseguir uma autorização de trabalho. Porque para ter uma autorização de trabalho é preciso um contrato de trabalho. Mas a partir do momento que se tem uma autorização de trabalho, ela normalmente... É assim, existem vários tipos, mas eu vou tentar simplificar. Estou a falar da autorização de trabalho ou o PMIB, que tem uma validade de 5 anos, e a partir do momento que tu o obtens, consegues, desde que mudes, ou seja, uma pessoa não pode ficar desempregada durante bastante tempo, mas é muito mais fácil a mudança de empresa do que propriamente tu vires de fora sem teres nenhuma documentação na Suíça e tentares encontrar algo. Por isso é que, se eu tivesse a dar um conselho para quem está à procura de uma oportunidade na Suíça, eu diria, mesmo que a oferta que tenham seja uma posição atrás do que tinham em Portugal, por exemplo, imagina, se em Portugal eram séniores e a posição que vos estão a oferecer é de júnior, qualquer coisa, às vezes pode compensar aceitar. Esse nível de salário, eu diria que compensa quase sempre. Depois eu estava a pensar nisso. Sim, a nível de salário eu diria que compensa quase sempre. Depois, para a frente, já estando na Suíça, é muito mais fácil a mudança aqui. Nem tem comparação. Mesmo só ter um número de telefone suíço, isso ajuda bastante, porque aí as empresas já sabem que vocês estão mesmo na Suíça, que podem ir a entrevistas, então à partida com a parte burocrática não se tem que preocupar, e isso acaba por não é 100%, mas pôr num pé de igualdade muito mais próximo com os suíços que também estão a candidatar a essas vagas. Tu falaste ali um bocado do Glassdoor, e é um site que eu gosto de pesquisar bastante quando também estou a avaliar ou vou investir em alguma empresa, porque tem lá mesmo as informações necessárias, perceber o negócio, perceber a opinião dos fornecedores, que eles também podem deixar lá a opinião, eventualmente. Isso acho que é muito, muito interessante. Mas eu tinha aqui uma questão para ti, que era o seguinte: tu estás na Suíça e a Suíça é conhecida pela sua economia. Sim. O que é que tu sentes aí nesse ponto? Como é que tu sentes a economia suíça? De que maneira que essa economia mexe com o teu trabalho? É assim, a nível do meu trabalho, como eu trabalho numa multinacional, o impacto da Suíça até eu diria que é relativamente pequeno. Na prática nós temos o escritório europeu cá, mas acaba por ser algo... não tem grande expressão. Eu acho que há algo muito interessante na economia suíça, algo que eu noto no geral. Eu acho que o facto de... aqui, na maioria dos cantões, que seria equivalente a um distrito em Portugal, não há salário mínimo, mas eu diria que, por exemplo, alguém que tem um trabalho, sei lá, tipo, por exemplo, trabalhar num supermercado, ganha 3.500 a 4.000 francos por mês. Depois, se essa pessoa, por exemplo, dividir casa e tiver não tiver um carro XPTO, tiver um carro normal ou andar de transportes públicos, mesmo tendo um trabalho que não tem grandes barreiras à entrada, e obviamente não desmerecendo, acaba por ter uma qualidade de vida incrível comparada com qualquer... até com alguém, por exemplo, em Portugal, que seja licenciado e mestre e tenha 5 anos de experiência. Acho que, por exemplo, uma pessoa que tenha esse salário aqui na Suíça, tendo em atenção em algumas coisas, consegue fazer 2, 3 viagens internacionais no ano sem se preocupar. A tua última atualização da taxa de poupança era de 51%. Tu tens noção de qual é que era a tua taxa de poupança em Portugal antes de ir para aí? Tenho. Eu, desde maio de 2017, que faço o tracking da minha net worth, todos os rendimentos e despesas. Adoro. Então já tenho um gráfico bastante longo. E eu acho que não é muito justo comparar, porque eu em Portugal não alugava casa, estava em casa de familiares, e por causa disso eu tinha também uma taxa de poupança muito elevada, 40% e tal por cento. Mas atualmente a minha média de taxa de poupança aqui na Suíça é de 65% a 12 meses. Um dos grandes problemas aqui na Suíça é que
é muito fácil uma pessoa sofrer de lifestyle inflation, porque toda a gente à nossa volta tem Teslas, toda a gente à nossa volta tem BMWs, tem Porsche. Chegando a um nível, as pessoas quase que olham para ti tipo, tu andas de comboio? A sério? Está bem. Que é isso? A sério, comboio? E isso à parte, e um bocado resistindo a tentar imitar o estilo de vida de outras pessoas, uma pessoa consegue ter uma vida incrível e, obviamente, que faça o salário que se recebe aqui, também ter uma taxa de poupança muito boa. Já houve alguma coisa que tu fizesses ou comprasses cedendo essa pressão? Por acaso, sim. Comprei uma bicicleta um bocado mais cara. Não, Tesla não. Comprei uma bicicleta um bocadinho mais cara do que compraria em Portugal, cerca de, 900 euros. Mas, por um lado, é sim, não foi mal todo, porque consegui ter uma dedução na altura dos impostos de 700 francos. Então, pronto, consegui justificar na minha cabeça que não foi uma decisão assim tão má. Mas, no geral, por exemplo, eu não tenho carro, não pretendo ter carro. Prefiro muito mais usar o sistema de transportes públicos na Suíça, que é muito bom. Assim, é caro, é verdade, mas efetivamente, a nível de autocarros, comboios, tem-se ligações para todo lado e, sinceramente, eu não gosto de conduzir, então, para mim, roubou muito tempo. Eu tenho estudado um pouco sobre a Suíça e é um livro que eu gosto, que é o Axiomas de Zurique. Não sei se chegaste a ler ou não esse livro. Não li, está na minha lista. Que eu recomendo, sinceramente, fala um bocadinho sobre a economia. Eu queria perceber um pouco o que é que tu achas, pegando no livro e aplicando na realidade, mas neste caso vamos falar disso mais à frente. Num próximo episódio. Exatamente. O livro que eu estou a ler agora é o do Tiago Nigro, do Milão Milhão. Eu gosto bastante de ler, mas por acaso o Axiomas de Zurique eu já ouvi num podcast, talvez no Os Sócios, acho eu. Fiquei bastante curioso, mas acabei por nunca ler. Porque ele fala dos 7 axiomas, ou seja, temos o da ganância, o da dor, da esperança, pronto, tem aqui uma série de coisas que na verdade são tipo tabus que nós vamos aplicando e que ele aqui aborda tudo e que explica, aplicado à realidade suíça, como é que eles transformam esses problemas em solução. Então é muito, muito, muito interessante esse livro. Que realmente eu recomendo a quem nos acompanhar que perca um tempinho. Ele existe em versão PDF, eventualmente. Axiomas de Zurique. Fica aqui a recomendação. Voltando agora aqui um bocadinho aos impostos. Tu falaste que conseguiste poupar 700 francos nos impostos. Como é que é a taxa tributária aí na Suíça? É assim, isso é uma pergunta muito complexa, porque os impostos na Suíça variam até na cidade em que tu vives. Ou seja, por exemplo, se eu me mudar 1 quilómetro e estar abrangido tipo, por, diria que é tipo um concelho, não, nem sequer é um concelho, tipo uma localidade diferente, os meus impostos iriam ser diferentes. Porque aqui nós temos tipo três níveis de impostos. Impostos a nível federal, que isso é o mesmo para toda a gente, mediante, obviamente, o nível de rendimentos. Tem impostos a nível do cantão, ou seja, a nível do distrito, e impostos a nível da localidade. E depois o que acaba por acontecer é que, por exemplo, cantões com menos população acabam por oferecer taxas de impostos mais favoráveis para empresas e para pessoas, para tentar atrair essas pessoas para essas cidades, para esse cantão. E a nível de investimentos? Também varia? Não, a nível de investimentos é mais fácil. Por exemplo, os ganhos de capitais não são taxados, ou seja, comprando uma ação a 100 e vendendo a 120, esses 20 são isentos de impostos, o que é muito bom. Os impostos que se pagam são impostos sobre os dividendos e aqui algo interessante e diferente de Portugal. Mesmo com ETFs de acumulação, os dividendos são taxados na mesma. Ou seja, o que é que na prática as autoridades tributárias na Suíça fazem? Eles veem tipo, ok, eu tenho, por exemplo, sei lá, o IWDA, que é acumulativo, mas tem a versão dele que distribui dividendos. Então, eles calculam como se tu recebesse um dividendo virtual, que será equivalente ao outro, e tens de pagar impostos sobre isso. Mesmo não tendo... Todos os anos?
Sim, todos os anos. Ou seja, na altura que fazes o IRS, tens de também fazer essa... Então, nesse caso, não tens grande vantagem. Aliás, não há diferença nenhuma na prática entre ser distributivo ou acumulativo. Exatamente. Eu, pessoalmente, e isto seguindo talvez conselhos de bloggers aqui na Suíça, já que eu vou pagar impostos e eu prefiro receber efetivamente os dividendos. Porque aí consigo mesmo pagar impostos com os dividendos que recebo. Reais, claro. Sim. E não estás aqui por estimativas, nem coisa parecida, nem... Exatamente. Também acho que cheguei a ler que essa estimativa poderia estar, às vezes, ligeiramente acima do que efetivamente é recebido de impostos. Então eu pensei, não, ok, se é para pagar reais, pronto, prefiro pagar os dividendos que recebo mesmo, não vai haver diferença no final. Pronto, mas paga-se impostos sobre os dividendos, que são obrigatoriamente englobados ao nosso rendimento, ou seja, por exemplo, sei lá, para dar um exemplo assim de uma taxa de imposto, mais ou menos normal, eu diria que, por exemplo, alguém que trabalhasse em Zurique, que vive em Zurique, com um salário de 80 mil por ano, vai pagar 12, 13%. 80 mil francos, certo? Francos. Senão é que o pessoal vai pensar 80 mil euros, já começa aqui... Sim. Não, mas isso seria, sei lá, um salário talvez inicial para alguém com mestrado, por exemplo, a trabalhar na área da sua especialidade em Zurique. Mas seria à volta, por exemplo, dos 11, 12%, e depois teria o englobamento de dividendos que recebia, também é essa taxa. Aqui relativamente aos ganhos de capital, tu disseste que mesmo comprando a 100, vendendo a 110 não tinhas taxas, mas isto tens algum limite mensal ou não tens limite? Porque eu estou a lembrar-me, por exemplo, no Brasil é exatamente o mesmo processo. Os ganhos de capital não são taxados até a um máximo de 20 mil reais por mês, por exemplo. Aí funciona a mesma política ou é limitado nesse ponto? Não, é ilimitado. Só há outro imposto que eu não referi, é que na Suíça existe um imposto sobre a riqueza. Então, existe uma dedução. Isso também depende muito de cantão para cantão, então é um bocadinho complicado de generalizar, mas eu sei que normalmente a média é tipo 100, 150 mil francos suíços, não se paga nada, e depois, a partir daí, pagas algo como 0,01%. Depois também é progressivo. Exatamente, é por escalões, mas nunca é significativo, ou seja, é quase olhar para isso como, sei lá, o ETF é um bocadinho mais caro, ou pelo menos é a forma que eu gosto de pensar nisso. É tipo, pronto, ok, tá, em vez de, sei lá, de ter uma comissão de 0,20, tenho 0,25, ok, continua a ser barato. Mesmo assim continua a valer a pena ser rico. Sim. Se for aqui em Portugal não vale a pena, a partir do momento em que eles também começam a taxar as riquezas, não vale a pena. Mesmo aqui em França também existe essa situação de eles começarem a taxar riquezas superiores a um determinado valor, então as pessoas acabam mesmo por fugir, digamos assim. Há muita gente que vai para o Dubai, há muita gente que acaba por colocar o dinheiro noutros países, porque senão, diz eles, em termos de taxas, quando tu és taxado na tua riqueza, ou seja, já tens o trabalho de gerar riqueza, já pagas os teus impostos, a maior parte das pessoas que geram, vamos ser sinceros, as pessoas que geram muita riqueza são empresários, ponto. Então, eles já pagam impostos, já metem pessoal a trabalhar e ainda assim vão ser taxados às vezes com 20% na riqueza, eles estão ali e dizem, não, aí é para estar, porque... Claro, não, mas aí estou totalmente de acordo. E eu acho que, como aqui na Suíça eles têm a questão da isenção de impostos sobre os ganhos de capitais, que são devidos, claro que existem sempre formas de otimizar, tipo, sei lá, aqui também existem equivalentes a PPRs, por exemplo, e tudo formas de uma pessoa pagar menos impostos. Ou seja, eu apesar de ser bastante libertário, eu acho que, sei lá, até 15% não vejo por que não pagar. Efetivamente, se depois
existe o benefício de transportes públicos eficientes, as ruas estão limpas, as cidades são organizadas. Se eu precisar de ir a um serviço de finanças, posso ligar e alguém me atende e trata-me do problema na hora. Tipo, acho que pronto, acaba por compensar. Claro. Também se calhar pode sair da experiência que nós temos daqui, comparado com Portugal, não é? Que nós já estamos habituados a uma taxa tributária grande, então quando temos a possibilidade de pagar menos, nem nos importamos. Eu posso dar um exemplo muito prático. Eu acho também é a carga tributária grande e se calhar depois vês que o dinheiro não é usado da melhor forma. Exatamente. Pois, é um bocado por É aí. os dois. Mas, por exemplo, dando agora aqui um exemplo muito prático que aconteceu ainda há bocadinho antes de entrar aqui no podcast, eu fui cortar o cabelo, está bem? Para quem não está a ver, eu estou aqui todo bonitinho. Estás muito giro. Bom corte. Mas, entretanto, eu fui cortar o cabelo e o barbeiro que eu costumo ir estava ocupado. Eu, por norma, não reservo, tá? Detesto fazer isso. Não reservo, chega, aparece. Tem disponibilidade, tem, não tem, não falta casas, como se não dizer. E então eu aproveitei, fui outro barbeiro. Muito atencioso, novo, a casa era nova, recente, pronto. E a verdade é que eu cortei o cabelo, por norma, aqui em França eu pago 20 euros, em Portugal costumo pagar 10, 15, e então, tipo, quando eu fui àquele barbeiro, ele atendeu-me, mas eu juro, era tão fofinho. Ele pôs-me para o talco, ele pôs-me aftershave, ele pôs-me ali a cortar a barba com tesoura, que eu cheguei ao final, ele disse-me, são 10 euros. Eu dei-lhe 20 euros, ele ficou a olhar para mim e disse, eu pago 20 euros na França, eles nem sequer me lavam o cabelo, tipo... E é um bocado por aí, estás a ver, a comparatividade, onde tu dizes que em Portugal pagas 23% de taxas, e se calhar o serviço nem é tão top, aí podes pagar 15, e tens aí tudo XPTO, pá, mal por mal deixa-me pagar 15 e é tudo ok. É um bocado, são essas comparações que é necessário fazer, penso eu, pelo menos. Concordo, 100% de acordo. Gostava de fazer uma questão que é o seguinte, tu mudaste para a Suíça e tudo mais, mas deves ter o teu lado patriota, deves ter o teu lado português. O que é que tu sentes falta aí? O que é que tu dizes? Não sei se costumas fazer viagens com frequência ou não entre Portugal e Suíça, mas o que é que tu sentes falta de casa? É assim, eu pelo menos para já ainda costumo fazer viagens com alguma frequência entre Portugal e Suíça. Eu acho que felizmente as viagens estão cada vez mais baratas e reservando com antecedência conseguimos arranjar mesmo preços muito bons por low cost ou não, ou às vezes mesmo até pela TAP, por muito que custe dizer. E o que é que eu sinto falta? Eu diria que é o que quase toda a gente que imigra sente falta, que é da família e amigos. Porque, é assim, obviamente a comida, claro que sim, mas felizmente a Suíça, assim como a França, é um país onde há muitos portugueses, então também há muitos restaurantes de portugueses, mas eu diria que, sem dúvida, o que sente mais falta, e primo, não sei se é a mesma coisa, mas acho que é mesmo a família e os amigos que é o que sente mais falta no dia-a-dia. Eu acho que tem a ver com o acolhimento, se calhar. Como eu faço viagens frequentes, não chegas a te sentir aquele chamado de saudade, porque é uma coisa frequente, tipo, ok, por norma, se vamos a reparar, vou visitar se calhar mais vezes a minha família do que um tio que está aqui, que vive na rua ao lado, que vai ver, só se vê se calhar uma vez de 3 em 3 semanas, e porque se cruzam na igreja, não é? Então, tipo, acho que é uma coisa que acontece. Eu acho que visitamos mais, mas o que eu sinto mais saudade, mais tem a ver com o acolhimento português, com o ouvir falar português, com a música portuguesa, com aquele toque que nós damos em determinadas coisas, os cheiros. Acho que é isso que me faz sentir mais saudades de casa, digamos assim. E também a violência. Um bocado, pode não parecer, mas países mais externos,
como é o caso da França, onde tem muita etnia misturada, é normal que tu sintas mais violência de um lado, pessoas mais agressivas do outro, e aqui em Portugal, independentemente que agora se está a tornar um país um bocadinho mais violento, eu sinto que ainda não chegámos sequer aos níveis que estão e que nós vivemos noutros países. Então, por aí eu sinto-me em casa e sinto-me seguro. Então, a vontade que nós temos de vir e ir e vir, e quando voltamos, ok, está tudo ok, parece que nada mudou. Há sempre aquela obra que ainda não saiu do sítio, então pronto. Claro, sem dúvida. É o que eu sinto. Mas agora uma questão, porquê que criaste a tua página? Agora entrando aqui Aliás, tu ainda não disseste qual é que é a tua página. Exatamente. Muito bem, muito bem. A minha página é poupar.ch. O ponto .ch é relativo aqui à Suíça, seria o igual ao ponto .pt para Portugal. Tenho um blog e também tenho uma página no Instagram, onde partilho informação específica para portugueses na Suíça. Também partilho um pouco atualizações sobre mim, sobre a minha taxa de poupança, dicas de poupança que eu acho interessantes. E pensando um bocado porque é que eu criei a página. Eu sempre pensei em ter um projeto ligado à literacia financeira. Eu, sei lá, desde 2017 que sigo os meus gastos e ouço podcasts, leio blogs, leio livros relacionados. E eu acho que o que me fez querer criar uma página e um blog em português para os portugueses que estão na Suíça foi um comentário que eu li no Reddit Ask Switzerland, em que houve um rapaz que trabalhava num call center de seguros e alguém lhe perguntou quais é que são as pessoas mais fáceis para vender seguros a mais. Aliás, quais é que são os tipos de pessoas que se conseguem vender muitos seguros e eles compram e nem questionam. E o que ele disse foi, os mais fáceis de vender são os portugueses, porque eles não percebem nada, eles não têm nenhuma literacia financeira, então eu digo, precisa disto, é obrigatório, e eles compram. E às vezes mesmo, por exemplo, a nível do tema dos 3 pilares, na prática o primeiro pilar é o equivalente à Segurança Social em Portugal, o segundo pilar é equivalente aos fundos de pensões dado pelas empresas, e o terceiro pilar é equivalente aos PPRs. No caso dos 3 pilares, existem uns que eu diria que são bons, que na prática permitem-nos investir em fundos de investimento de índice, em ETFs, e outros que estão atrelados a uma agência de seguros e a um contrato de seguros, em que eu não acho que sejam particularmente bons. Normalmente a pessoa acaba por ser sempre prejudicada. Normalmente esses seguros acabam por ser vendidos a pessoas que infelizmente ainda não têm literacia financeira. E depois de eu ler esses comentários eu pensei, ok, já existem alguns blogs em inglês, mas em português ainda não existe nada. Porquê que eu não vou começar? Sim. Uma das coisas que temos que referir aqui é que tu não sei se fizeste trabalho de casa, mas eu fiz, e amanhã a tua página faz 7 meses. Exatamente. Andas-me contar. E eu não sei se fizeste, mas eu fiz esse trabalho de casa, está bem? A tua primeira publicação foi para o ar no dia 4 de maio. Exatamente. Portanto, a minha faz 7 meses. Exatamente. Tem sido muito interessante. Eu nunca tinha escrito para um blog antes, e então eu sinto um bocado que melhorei mesmo. Os meus artigos são escritos, o que eu faço no Insta. Pronto, e espero continuar. Fico sempre contente por receber feedback. Se alguém quiser me mandar uma mensagem no final de ouvirem o podcast com sugestões, estou sempre aberto. Coisas que querem que eu falo também, sempre disponível. Achas que a tua formação em economia te ajudou depois na parte das finanças pessoais e investimentos? Eia, que pergunta, meu. É assim, eu diria que sim, porque muitos dos conceitos, pelo menos a nível teórico, eu sabia o que era. Ou seja, eu sabia o que eram ações, sabia o que eram obrigações, mas a realidade é que foi necessário a experiência prática e ver o que é que as pessoas talvez estão a fazer, qual é que é a aplicação na realidade, na altura portuguesa e agora na realidade suíça, para tentar perceber. Por exemplo, quando eu quis começar a investir,
quis começar a investir, comecei a ouvir podcasts e a ler blogs dos Estados Unidos, que acho que é o caminho, na prática acaba por ser quase mais comum para todos que começam. E eu lia sempre S&P 500, S&P 500, S&P 500. Eu, ok, pronto. Na altura estava com um banco português, fui ver na oferta deles, investir, vi lá fundo XPTO, ações americanas, e eu assim, ok, este aqui deve ser o S&P 500 que eu estou a ouvir e estou a ler. E sem ver taxa de gestão, sem ver o que é que estava no fundo, sem ver nada. Então eu acho que investi na altura 1.000 ou acho que 1.000 euros, e depois deixei aquilo, ia vendo como é que estava a variar e assim, e sei lá, vindo de alguém que não investia em nada com risco, basicamente passou um ano e no final tinha uma valorização de 8%. E eu fiquei super contente, assim, 8%, tipo, isto comparado com o depósito a prazo é incrível. Até que depois eu via, sei lá, vários jornais, eu estava a ver um qualquer, e vejo, performance do S&P, 22% no ano. Eu assim... Já não era tão fixe os 8%. Exatamente. Espera aí, a conta não bate. Exatamente. E eu assim, mas o que é que está a acontecer? E depois foi aí que eu comecei a ler sobre investir na realidade europeia primeiro, sobre ETFs, investimento passivo. Depois percebi que o fundo em que eu estava tinha uma taxa de gestão de 2,6%. É a inflação, então, é a inflação portuguesa neste momento. Não, e efetivamente acabou por ser uma experiência, claro que assim, foi um ano no início da minha jornada de investidor que custou um bocado, porque podia ter rentabilidades muito, muito melhores, mas se calhar eu preferi cometer esse erro logo e a perceber-me do erro que eu estava a cometer, do que se calhar manter-me nesse fundo e ir reforçando todos os meses, se calhar, e depois daqui a 20 anos a perceber-me, ok, eu podia ter tido rentabilidades de 10% e tenho tipo de 3% por causa de todas as comissões e tudo o que existe. Pois, nas comissões tu levas aí um avalo de 2,6%, a minha Nossa Senhora. Acho que agora um gajo tem que fazer cada vez mais contas. É 2,6% aí, 2,6% para a inflação, depois tirar os impostos, chega ao final, se não ganhas 30% não tens dinheiro. Exatamente. E diz-me uma coisa, qual é que é a tua estratégia de investimento neste momento, hoje em dia? Eu sigo uma estratégia de investimento muito simples. Na prática, eu invisto ao máximo no que seria um equivalente a um PPR aqui na Suíça. Ou seja, tudo o que eu consigo investir faço. Até porque na prática toda a comissão de gestão com os produtos e tudo é 0,45%. Ok. E depois tipo existe ou seja, não pago imposto de riqueza, não pago imposto sobre os dividendos, e depois tenho um super benefício quando eventualmente tirar o dinheiro, pago tipo 5% ou algo assim. Então na prática eu diria que acaba se encontrando uma empresa, penso que agora há 4 que são bastante competitivas entre elas, que ofereçam uma comissão de gestão baixa e produtos bons, ETFs ou fundos de índice. Para além disso, complemento esse investimento com investimento num ETF só. Simples e eficaz. Sim. Ou seja, eu só tenho que fazer 2 transferências e a minha estratégia mensal de investimentos está cumprida. E aí, na parte do equivalente ao PPR, há certos requisitos para poderes mexer no dinheiro? Também fica bloqueado até uma certa idade ou não? Sim, na prática existem algumas formas de ter acesso. Uma delas é para a compra da casa. É possível usar, mas eu diria até um pouquinho diferente do PPR em Portugal. O PPR em Portugal penso que só pode-se usar para pagar prestações. Exatamente. E o daqui não. Na prática pode-se usar para dar entrada. Ok. Para casa, o que é um pouquinho diferente. Depois, para além disso, pode-se usar caso se queira começar um negócio, também é uma possibilidade, saindo permanentemente da Suíça, ou então a partir dos 60 anos.
Ok. E agora que falas aí em sair permanentemente da Suíça, quais é que são os teus planos nesse ponto? Neste momento não tenho planos nesse sentido. Estou a gostar muito de viver na Suíça e para já é para continuar. Quase que acaba por ser engraçado por muitos portugueses que eu falo, que às vezes vêm e dizem: eu só vou ficar 2 anos, só vou ficar 3 anos, só vou ficar 5 anos. E depois já estão aqui há 10, ou já estão aqui há 15. Então, porque eu também acho que a partir do momento que uma pessoa tem acesso às condições que existem na Suíça, depois também é muito difícil voltar para trás, não é? Exatamente. Sim, a não ser que as coisas fiquem piores, senão a vontade ou o ato Não, de mas querer lá está, voltar. imagina, há pessoas que, como tu disseste, vão com a ideia de, não, eu vou ali, tipo, vou juntar não sei quanto, posso atingir a minha independência financeira e depois volto para viver a minha reforma aos 32 em Portugal, não é? É uma estratégia. Claro. E se fizer sentido, é o que mais. Mas mesmo aí na Suíça vocês falam francês, principalmente, não é? Tem o lado francês, tem o lado inglês, não tanto. É assim, na prática a Suíça tem 4 línguas oficiais, sendo que uma não conta, porque acho que menos de 1% da população fala, que é o romanche. É uma língua latina, mas não é muito falada. Depois tem a parte francesa, que é tipo 30% da população que fala francês. A grande maioria fala alemão. Certo. E depois tem apenas um cantão, o mais próximo da Itália, que fala italiano. Não falaste tanto o inglês? Não. Como eu estou numa multinacional, o inglês é o que eu uso no dia a dia. E indo para as cidades maiores, também é perfeitamente possível uma pessoa sobreviver só com inglês. Agora, indo depois para uma cidade mais pequena, aí é mesmo preciso ou italiano, ou francês, ou alemão. Senão, pronto. É assim, eu acho que o inglês, para muitas situações basta. Depois, o que pode acontecer é sermos tratados de uma forma diferente. Ficam às vezes meio chateados. Porquê é que estás na Suíça se não sabes falar francês? Ou porquê é que estás na Suíça se não sabes falar alemão? O que é que estás aqui a fazer? Pronto, enfim. Estas perguntas dele já são estudo de mercado, porque os olhos dele ficaram a brilhar desde que ele ouviu não há taxas nas mais-valias. E ele já está a ver se o francês dele lá para viver na Suíça. Já escapa. Já escapa muito bem, pelo menos. Assim, dá, mas sim, a parte francesa é bastante grande. Tens imensos cantões diferentes. Só há um senão, talvez, é que o custo de vida, comparativamente com quer Portugal e eu acho também quer com a França, é bastante mais elevado. Acho que isso nota-se principalmente a nível de rendas e a nível da alimentação e especialmente a carne. No início, choca muito ver o preço às vezes multiplicado por 8 ou por 10 do que é em Portugal. Quanto é que tu pagas de renda aí? Por um T0, 1.300 francos. Sim, certo. E a taxa de inflação são as rendas de Lisboa. Pois. A taxa de inflação na Suíça está fixada em quanto? Eu acho que neste momento anda a rondar 1%, mas não está muito elevado. Não mesmo. Ainda. Quando comparando com a Europa, no geral, aliás, eu vi ontem um artigo, a taxa média está tipo em 4,5% ou 4%, alguma coisa assim na Europa. Enfim, não sei como é que os governos vão conseguir fazer a gestão da inflação. Vai acontecer como um pouco como acontece com o Brasil e tudo mais. Dívida, dinheiro, e as pessoas vão andar. O que acontece lá muito é os investimentos ligados ao governo estão taxados tipo a 7%, devolvem 7%. Então eles conseguem falar de taxas de 15% de retorno, 17%, tipo, onde para nós não
no investimento normal não é muito... Não é muito comum, claro. Não é muito comum. E tu olhas para aquilo assim, como é que eles conseguem taxas de 15% no investimento normal? E como é que a poupança dá 8%, não é? Lá está, mas se fizeres a parte líquida, não é? Descontando a inflação, que é o que interessa. A inflação muito grande mesmo. Nesse ponto, assim, inflação muito grande. Mas diz-me uma coisa, como é que tu vais, agora, olhando aqui para a curto, médio e longo prazo, como é que tu vês este teu projeto? Como é que tu vês o Poupar-CH daqui a 1 ano e daqui a 5? O que é que tu tens idealizado? O meu grande objetivo é continuar a postar artigos no blog e materiais no Insta para ajudar toda a gente que está a vir para a Suíça ou que eventualmente quer vir para a Suíça. E algo que até surgiu no início desta semana, estranhamente um pedido de vários seguidores da página, uma coisa que eu gostava de fazer, digamos, até dezembro do próximo ano, era lançar um e-book com quase como um guia de início na Suíça, ou seja, todas as coisas que eu gostava de saber antes de ter vindo, ou, por exemplo, a partir do momento que eu tenho uma oferta de trabalho, o que é que eu tenho de fazer? Porque mesmo no início, por exemplo, eu tinha a minha oferta de trabalho. Ok, agora o que é que eu faço? Eu sei que tenho que ter a autorização de trabalho, mas, ok, para isso eu preciso de um contrato de arrendamento. Mas eu, para ter o contrato de arrendamento, preciso ter a autorização de trabalho. Ok, como é que eu... Aquela pescadinha de rabo na boca. Exatamente, como é que eu resolvo? Pronto, e entre outras coisas, a nível de seguros, a parte da saúde é semi-privatizada. Na prática, toda a gente é obrigada a ter um seguro de saúde. Eu acho que há muitas questões, porque podemos ter, na prática, uma parte em que nós pagamos ser menor ou maior, ter seguros adicionais. É muito complexo para quem vem sem conhecer ninguém. É muito difícil e se, por exemplo, se só fala português, ou só fala português e francês, ou português e alemão, não existem grandes recursos para encontrar respostas a estas perguntas. Sim, eu acho que seria super útil. Eu senti essa dificuldade também quando vim para a França, ter esse pequeno passo a passo, não é? São esses pequenos, ok, tu disseste que é preciso a autorização, onde é que eu vou buscar a autorização, a quem é que eu peço, como é que eu posso ter os melhores seguros, onde é que eu vou pesquisar esses melhores seguros, não é? Qual é o processo, o tempo. Uma das coisas que me assustou muito quando eu fiz a transição de Portugal para a França foi o tempo. O tempo de espera para conseguir alguma coisa. Como é que tu vês isso aí? Como é que é pedir um papel na Suíça? Isso até surpreendeu-me positivamente. Na prática, para pedir uma autorização de trabalho, obviamente que é assim, isto vai sempre depender da cidade onde cada pessoa está, mas eu diria que em 2-3 semanas uma pessoa já tem em casa a autorização de trabalho e pronto, e tudo tratado. Então eu por acaso acho que a nível de documentação, coisas que é preciso pedir, burocracia, até é bastante bom. Por exemplo, para alugar aqui um apartamento na Suíça, por exemplo, é preciso ter uma declaração a dizer que nós não temos dívidas, por exemplo. Isso tu pedes através de uma aplicação e chega-te em casa passado 2 dias. Então é rápido. Então, a nível de burocracia, por acaso, assim, eu estava a contar o contrário, achei que ia ser mais burocrático, mas obviamente que existe sempre uma pequena barreira linguística, especialmente no início, quando uma pessoa ainda não fala a língua, mas na prática as coisas funcionam bem. Acho que não tenho por aí por onde me queixar. Entrando agora na reta final, nós, por norma, temos aqui umas perguntinhas que nós fazemos aos nossos convidados e ao mesmo tempo pedimos uma coisa, que é, antes de tudo, o que é que tu gostas de cantar no chuveiro? Eu já sabia que esta pergunta estava a vir não, porque assim, eu não canto no chuveiro e nem ouço música no chuveiro. Eu normalmente ouço podcasts, o que é um bocado aborrecido, mas não tenho assim uma música que me vem à cabeça. Não tens nada que te venha à cabeça, nem no carro,
nem quando vais não fazer anda algum de tipo de carro. esforço. Eu não ando de carro. Pois. Bicicleta, quando estás a pedalar ali no meio da aventura, tipo, nada. Assim, digo-te uma coisa, primo. Para mim, essa é a pergunta mais difícil, porque eu sou muito mais de podcast e audiolivros do que música. Não, é assim, ok, se calhar Eu também. é um facto interessante, é que eu não ouço música na prática. Assim, os meus tempos livres, quando quero ouvir alguma coisa, sou muito mais pelos podcasts, por e-books, alguma coisa assim do género. A música que ouço nas minhas viagens são aqueles 10 segundos enquanto o telemóvel ainda não se ligou ao Bluetooth do carro e ainda estou a começar a meter o audiolivro a dar. Mas diz-me uma coisa, qual é que foi o último audiolivro que tu ouviste, neste caso? O último audiolivro que eu ouvi foi o The Snowball, a história do Warren Buffett. Achei sinceramente muito interessante. Eu já o acompanhava por curiosidade. É uma biografia dele e tem, acho eu, muitos factos que eu não fazia a mínima ideia. Eu não fazia a mínima ideia que ele durante muito tempo teve 2 mulheres, por exemplo, e perceber um bocado qual é que é o processo de investimento dele, perceber às vezes as apostas que ele fez, como por exemplo com a Geico, que podia, se por alguma razão tivesse corrido mal, ele não seria o Warren Buffett. Ele seria um senhor de 80 e tal anos, que uma vez teve uma empresa de investimentos e que foi à falência. Se calhar. Exatamente, se calhar. Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, então se ele chegou onde chegou, se todas... Ele teve várias dificuldades, embora ele tenha começado a investir. A vantagem que ele teve foi que ele começou realmente a investir muito cedo, face a nós, e se calhar é um dos arrependimentos que acompanha toda a gente. Se soubéssemos o que se hoje, se tivesse investido quando tinha 11 anos, hoje estava a passar férias na Suíça. Mas a história não é essa. Mas é um dos arrependimentos e acho que devemos aprender muito com ele, não é por nada. E não esquecendo que ele doou praticamente parte da sua fortuna ao longo de toda a sua vida e que ainda assim consegue estar no top que está. Portanto, é de respeito. Sem dúvida. E ainda, agora dentro aqui dos temas, qual é que é o teu livro preferido? Financeiro ou qualquer tema? Podes dizer um de cada, nós não nos importamos. Ok, eu diria que dos livros mais recentes que eu li foi o Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Achei super interessante. Na prática, o livro é sobre construção de hábitos, como formar hábitos, e a parte do atómico, que eu no início não tinha interpretado assim, é de átomos, ou seja, de coisas pequenas, ou seja, como mudanças pequenas que nós fazemos nos nossos comportamentos depois levam a resultados e a hábitos muito benéficos para nós. Do Wealth, do J.L. Collins. Eu, por acaso, eu não sei se existe, ou seja, se em Portugal conseguimos encontrar sem ser audiolivro. Eu também esse ouvi em audiolivro. Eu também ouvi em audiolivro e, para além disso, li o blog dele, em que muitas das coisas acabam por... aliás, eu primeiro li o blog dele e depois ouvi o audiolivro. Algumas sobreposições, mas acho que vale a pena. O blog dele também é muito bom. Na prática, eu diria que é talvez 70% do que está no livro está no blog. Sim, foi o que originou. Aquilo, no fundo, é um resumo organizadinho do que está no blog. Exatamente. E eu agora tenho aqui um preferias para ti, está bem? Oh, meu Deus. O que é que tu preferias? Ser acordado de manhã com muito barulho, ok? Ou tirem o cobertor num dia de inverno? Não, eu prefiro que me tirem o cobertor no dia de inverno, porque eu odeio barulho. E odeio ser acordado com barulho. Então, é fácil.
Esse dia de inverno é na Suíça, com menos 5 graus. Não, E as janelas estão abertas. Ok. Aí muda um pouco. Há que pôr aqui. Não, eu ia dizer que, mas não há problema. Aqui na Suíça dá para ter o aquecimento ligado bastante alto e assim nem é preciso cobertor. Por isso, Formas de contornar logo. Claro, exatamente. Tenho uma lareirinha nos pés e... Estão a ver, primos? Isto é vantagem de viver na Suíça. Aquecimento central. Podem dormir com a janela aberta que não vão pagar mais. Experimentem fazer isso nos outros países. Não, acho que aqui pagava-se mais na mesma, especialmente com a janela aberta. Olha, eu acho que fizemos o ponto principal. Falta só perguntar como é que então as pessoas te podem encontrar a ti, Mr. P, nas redes sociais. Acho que a forma mais simples será no Instagram, poupar.ch, ou então no meu blog, poupar.ch. E a ti, Mary, como é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? No meu Instagram, fire.pt, ou então no meu blog, damadores.com. E falta uma pergunta que é crucial neste podcast, que é, estás pronto? Vamos lá. Tu já investes na GoParity? Sim. Usaste o código chuveiro 5? Posso, é assim, eu usei o código da Mary. Usaste o código. Então, acabaste de perder a possibilidade de concorrer um prémio de 25 euros mais oferta do curso Neto de PIG no valor de 349 euros. Como é que te sentes nesse momento? Eu já tive muita gente a queixar-se disso, por acaso, que já se tinham registado antes de nós termos o código Chuveiro 5, já se tinham registado e agora não podem participar. Pronto, eu já prometi fazer um miminho depois para essas pessoas, mas só depois, que é para não misturar as coisas. Agora estamos com o sorteio para quem se registrou com o código Chuveiro 5. E claro, eu tenho uma solução para isso, atenção. Exatamente. Sim, também há essa solução. Há uma solução. Se vocês vivem em casa, por que não usar o contribuinte dos vossos pais, registarem-se o chuveiro 5 e desta forma vocês conseguem concorrer. E nem lhes dizem nada e ficam com 5 euros para vocês. Exatamente. Sim, acho que compensa. Não, mas é muito interessante. Isto é só para lembrar aqui aos primos, nós neste momento estamos com um sorteio, um concurso a decorrer, onde quem estiver registado com o código Chuveiro 5 até ao dia 1/12 de 2021, terá então a possibilidade de concorrer a um voucher de 25 euros que pode utilizar na GoParity, oferecido aqui pelos primos, e mais um curso de investimentos do Método PIG oferecido por mim. E quem se registar quem se registrou a partir do dia 2 de dezembro de 2021, tem também a possibilidade de concorrer ao mesmo prémio, sendo que nós estamos a oferecer neste momento 2 packs e que dura até ao dia 23 de dezembro. Todas as condições estão disponíveis no Instagram da Mary ou do primo, numa foto que está a circular e eventualmente vocês podem encontrar também. Devias ter dito tudo muito rápido, aquelas letras rápidas dos medicamentos, sabes? Espera aí. Esta receita não Pronto, acho que temos que agradecer a visita, agradecer aqui à GoParity, o nosso patrocinador oficial do podcast, agradecer-te a ti, Mr. P, por mais uma vez estares connosco, por fazeres o teu trabalho, por teres aceito o convite. Muito obrigado. Estás aqui deste lado. Foi super divertido. Acho que sim, foi super divertido. Acho que os primos vão adorar. Primos, como já sabem, toca a seguir aqui o Mr. P, ou então o poupar.ch, e para eventualmente quem tiver interesse em conhecer melhor a Suíça, entrem em contacto diretamente com eles e esperem pelo e-book que há de sair até ao final do próximo ano. Está aqui prometido ao vivo. Está marcado. Exatamente. Meus queridos, um beijo, vemos no próximo episódio. E Obrigado. tchau. Tchau. Tchau.